E aí você entra num trade e não aguenta mais segurar as perdas, tipo, como se não houvesse amanhã? Drawdown não tem que ser dolorido. Sabe que tem um jeito de segurar as perdas sem dor. Aprenda ou seu fim estará próximo. E aí, agora você já estudou bastante, já sabe o que é um setup, já sabe o que é uma estratégia. Mas aí, tipo assim, sei lá, hoje tem dia de Fed, você não pode fazer trade porque notícia é muito ruim, né? Fica muito volátil. Mas você queria saber como é que é a performance do teu setup durante notícia. Isso é possível no TradeZilla e eu vou mostrar para vocês como. Então, uma coisa é o setup, tá? Quando você tem ali uma tag que você vai colocar, tipo, você dá nome aos bois. Aí você coloca o setup lá. Mas o playbook é um pouquinho diferente. Também é um setup, né? Que significa um sistema de trade que você tem. Só que ele tem uma lista de critérios para você ver se o teu trade ele é bom, ele é regular ou ele é fantástico, entendeu? Então você vai criar critérios de inclusão, critérios de exclusão para o teu trade, tá? Incluindo situações ali de como o mercado tá. E aí você vai ter que ticar ali as caixinhas, entendeu? Então assim, se tiver tudo com certinho, significa que é um trade de alta probabilidade. Porque você já tem um sistema, você sabe qual é que é a taxa de performance desse sistema, você já sabe quantos R que esse teu sistema está te dando. E você tem que desenvolver o conceito de R, que significa Risk Reward, né? Você vai estar arriscando X para ganhar Y. Se eu falo hoje para vocês, gente, eu fiz $2.000, vocês vão dizer, nossa, que máximo! Não é, gente, porque você tem que saber quanto que eu arrisquei, porque eu posso ter feito um trade lixo e você tá iludido porque eu fiz $2.000, entendeu? Se eu te disser, olha, eu arrisquei $200 e eu fiz $2.000, nossa, isso daí é um trade fantástico. Agora, se eu te disser, eu arrisquei $10.000 para fazer $2.000, vocês têm que, tipo, olhar para mim e falar, qual é o teu problema, entendeu? E o pior é o seguinte, as pessoas fazem isso e elas não entendem o porquê que o negócio está dando errado. Você está invertendo a relação risk-reward. Então, como é que você vai saber a risk-reward? Porque você vai pegar o teu target e divide pelo teu stop. Simples assim. Então, sei lá, né, tem uma ação que você está entrando em 9 e você quer que ela vá até 10. Isso daí é o teu target. Então, as pessoas, quando vão entrar no trade, elas sempre ficam pensando, ai, que maravilha, esse trade aqui eu vou fazer $2.000, esse trade eu vou fazer $3.000. Não, gente, você não tem que pensar no teu ganho, você tem que pensar na tua perda, porque a gente tem que proteger o capital. Então, por exemplo, eu vou fazer esse trade aqui, que eu entrei em 9 e eu quero que vá lá para 10, tá? Qual é o meu stop? Ah, o meu stop tá ali em 8. Tá bom, então eu vou estar arriscando $1 para fazer $1. Entenderam? Então, o meu target é $1, o meu stop é $1, 1 dividido por 1 dá 1. Por isso que dá R, ok? Então, a grande questão é você achar um trade que você arrisque $1, por exemplo, para ganhar $2, $3, $4. Aí sim que é legal, porque você tem uma risk reward de 4 para 1, já imaginou? Ou seja, o teu target é 4 vezes maior do que aquele risco que você arriscou. Então, o TradeZilla, ele realmente é o Godzilla aqui de todos os tipos aqui de diário de trade, e ele tem um negócio que chama aqui Missed Trades, tá? Então, dentro aqui de Playbook, então, o Playbook significa o teu setup com um monte de lista ali, né, de critérios de inclusão e exclusão para o teu trade. E você pode colocar ali, quando você clica ali, Create Missed Trades, tá? Você vai estar adicionando um trade que você tem que saber o símbolo. Você vai ter que saber, chuta qualquer coisa ali, né? Por exemplo, número de contratos, né? Ou então número de ações, caso for uma ação. E aí você vai colocar um preço de entrada e um preço de saída. Por quê? Porque quando você coloca isso, você automaticamente consegue ver lá no Trade Replay. E aí você consegue ver ao vivo o teu trade ali, como se você tivesse atual lá. E você quer, por exemplo, eu vou ver como é que está a minha estratégia em todos os dias de Fed. Ou então, eu vou ver como é que está a minha estratégia em todos os livros BED. Ou então, eu vou ver a minha estratégia quando é, sei lá, todo mês de novembro. Porque eu estou preocupado agora com o rally lá, né, do final do ano. Ou então, tem um ditado que fala, né, sell in May and go away, venda em maio, né,
vai embora porque o negócio só cai? Será que isso aí é verdade? Então eu quero ver como é o desempenho da minha estratégia naquele mês lá. Vocês conseguem, para isso basta usar essa ferramenta que eu acho a melhor de todas aqui do TradeZilla, que é você criar os teus trades perdidos, o Create Missed Trades. Então a moral aqui dos trades perdidos, dos missed trades, é exatamente você ver como é que o teu playbook ele ia ter feito uma performance, sendo que você não pegou esse trade aqui porque você não podia, por causa de notícia, ou porque você viajou, porque você não estava na frente do computador, sei lá, entendeu? E você pode fazer isso, basta para tanto que você tenha um playbook. Você tem que ter uma lista, você tem um sistema de trade, porque você precisa ter um sistema de trade. O sistema de trade é quando você faz sempre a mesma coisa. Vai aparecer o teu setup e você vai falar, esse aqui tá perfeito, eu vivo aqui, entendeu? Esse aqui é o meu spot, entendeu? Esse aqui é o meu lugarzinho que eu conheço. Eu sei que quando a ação, o futuro, sei lá, a moeda aqui entra aqui nesse ponto, ela vai para aquele outro lugar. Então é muito legal, porque você pode, tipo assim, em qualquer dia, em qualquer hora, você pode logar um trade que você perdeu e ter uma estatística em cima disso. Isso é sensacional, sabe por quê? Porque, por exemplo, você tem uma estratégia fantástica, digamos, você tem uma estratégia animalesca, 75% de vitória ali dos teus trades, mas ela não funciona em notícia. Você já imaginou se você só fizesse trade de notícia com a tua estratégia? Você ia achar que ela não funciona e você ia mudar para outra estratégia. E, gente, não é sobre estratégia, é sobre manejo de risco e você limitar as tuas perdas. Você tem que manter o risco fixo, eu já falei sobre isso anteriormente, e é legal vocês reverem os outros vídeos que eu fiz sobre esse respeito aí, porque é muito importante. Então, por exemplo, aqui foi demonstrado um Morning Top Reversal, tá? Então, sexta-feira é um dia que muitas vezes dá venda, né? Então, ele escolheu ali, né, o SP500, que é a ETF do SP500, que é o SPY, né, o SPY, e aí ele achou esse Morning Top Reversal aqui. Só que ele chegou atrasado e aí ele perdeu o trade, entendeu? Então ele vai fazer aqui, vai logar, né, como se ele tivesse, né, pego o trade, como é que teria sido esse desfecho. Então o que ele faz? Ele vai clicar naquele botão ali do Miss Trade e ele vai colocar o símbolo aqui, no caso o SPY, e ele tem que também criar ali a execução, ou seja, ele tem que informar o dia que foi o trade, tá? E a hora, que é super importante isso aqui. Então, como que você cria um trade perdido? É assim, ó, tá? Você vai logar um trade perdido dentro ali do playbook, você tem que estar dentro do playbook, e daí você vai clicar no botão Create Missed Trades, tá? Que é criar os trades perdidos. E tudo começa com você digitando o símbolo, porque você precisa digitar um símbolo. Por exemplo, SPY, tá? Aí, depois que você digitou o símbolo, né, você vai ter que dar ali salvar e você vai ter que definir, né, se é uma ação, se é uma opção, se é um futuro, uma opção de futuro, se é Forex, se é cripto, se é CFD. SPY, no caso, é uma ação, tá? Então, aí você colocou ali. Aí você colocou o SPY ali, tá? E aí você vai ter que criar uma nova execução. Create New Execution. Daí vai aparecer ali a data do teu trade, que começa mês, dia e depois ano. Lembra que Estados Unidos é o contrário. Daí você vai ter que colocar a hora do teu trade e a quantidade das ações. Daí você escolhe o lado, se é comprado ou se é vendido. E depois é muito importante que você vá olhar o gráfico para ver quanto que estava o preço ali da ação, no caso aqui o SPY, que é a ETF do SP500, e você coloca ali, entendeu? Aí você pode até botar ali onde diz com é comissão e FII é outras taxas lá da bolsa. Como se fosse emolumentos aqui no Brasil, sabe? Se você não quiser simular a slippage ali, essa comissão aí, a corretagem, daí deixa tudo aquilo ali em branco, tá? E aí você só precisa preencher essa parte aqui do início, da data, do tempo, da quantidade, o lado, se é na compra ou na venda e o preço. Aí que finalmente você vai clicar Save Trade para salvar isso daí e aí ele vai ser inserido. E se você olhar ali na minha conta, tá? Aqui tá escrito Trade Details, Use Your Account Time Zone. Notem que eu deixei o meu TradeZilla setado ali, a configuração, tá? Para o horário de Londres, que é o TC, que aqui no caso tá GMT.
O mais importante é você ajeitar a tua configuração, entendeu? Você não pode deixar a tua configuração horário do Brasil e subir um arquivo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, entendeu? Daquele horário de Nova York. Não dá. Você tem que deixar tudo igualzinho. Por isso que o jeito mais fácil de resolver isso é você fazer assim a exportação do arquivo de dentro da NinjaTrader. Porque daí o horário que tiver a tua NinjaTrader vai ser o horário que tem que estar aqui no TradeZilla, que você também tem que configurar. Os dois tem que bater, senão dá um caos aqui. Então, se você não sabe o que fazer aqui, eu sugiro que você assista o vídeo anterior onde eu mostrei aonde que configura aqui no TradeZilla essa parte aí do horário, tá? Que tem que ficar padronizado para não dar um pau de dados aí. O mesmo arquivo com aquele horário que você sobe tem que estar ali configurado no TradeZilla, senão não dá. E o cara vai estar colocando aqui, isso aí foi uma sexta-feira, ele entraria, que a hora desse Morning Top Reversal normalmente é umas 9h41, que ele vai estar olhando aqui no gráfico e coloca ali. AM ali é de manhã, PM é de tarde, né? Uma quantidade que você colocaria, né, normalmente ali para tua conta, tá? Com um manejo de risco adequado. E o risco fixo, que é o mais importante. Esse horário aí, você coloca o preço que a ação estaria, tá? No caso, 395,72. E aí, você coloca aonde que você teria saído do teu trade. Daí ele chuta aqui, bom, eu teria saído aqui da mínima do dia, tá? Aí tô colocando aqui, sairia 9h44 da manhã, entrou ali, né, 9h41, saiu 9h44. Sendo que tem que cuidar, que se você entrou ali na quantidade de 100, você vai sair na venda com menos 100, tá? E aí você coloca ali o preço que você teria saído na venda. Tipo, teria saído ali em 394. Quase 395. E aí, depois que ele colocou tudo direitinho, ele só precisa colocar ali Save Trade. Tem que clicar ali em salvar. Daí, uma vez que você salvou o teu trade, você ainda vai estar dentro ali do playbook, tá? Tudo relacionado com playbook é aquela lista ali que você vai criar do teu sistema de trade, tá? E aí é muito fácil você ver o que está acontecendo com o teu trade. Daí, quando você clica naquele trade que você recém criou dentro ali do playbook, daí é muito legal, porque quando você dá uma olhadinha nessa tela aqui, tá? Você vai ver, esse trade não teria dado certo e você teria perdido, então, aqui $73. Você poderia ver a tua entrada, que está ali naquela setinha verdinha, que é onde você comprou o SPY, tá? Que é o SP500, tá? A ETF dele. E você teria, batido ali no stop, que mostraria, então, essa setinha vermelhinha que é a tua saída. Então, o verdinho ali da setinha é a entrada e o vermelhinho é a saída. E eu consigo ver lá em cima que é um missed trade, ou seja, é um trade que eu perdi. E entrou aqui para a estatística, que é super importante para minha estratégia, para saber se essa estratégia ela funciona ou não em determinado tipo de condição. Você sabia? Você pode ter uma estratégia que funciona na quarta, mas não funciona na quinta, porque a quinta é um dia maligno, entendeu? Você perde dinheiro, porque a quinta ela é muito explosiva, né? Então, você tem que ver isso, porque se você não faz essas perguntas, como é que você vai saber se a tua estratégia realmente é de verdade ou se ela é fake? E é legal, porque a partir do momento que você coloca o teu stop e o teu target, aí você vai ter informações da tua risk reward, que aqui é chamada de R múltiplo, mas é a mesma coisa. E assim, é muito importante que daí você consegue colocar gráfico, você consegue colocar uma nota, você consegue colocar o que você quiser aqui. Aí, por exemplo, você descobre, putz, mas na verdade eu não comprei, eu vendi, é verdade. Então, como que você troca? Só botar o negativo aqui. Então, você sabe que você entra na venda vendendo, tá? Então, por isso que ali nos teus lotes tem que estar menos 100. E aí você sai da venda como? Comprando. Então, aí quando você for sair do trade, você coloca um número positivo, no caso aqui, mais 100. Aqui nesse exemplo, tem futuros, tá? Então, tem o Nasdaq. O que você vai precisar saber, tem uma página lá da CME que a gente vê quando que o contrato ele vai expirar, tá? Então, dentro da página ali da CME, quando você clica ali no Calendar, tá? Você vai dar ali direto e aí você vai ver, por exemplo, que o Nasdaq aqui, ele vence em 15 de dezembro de 2023. Esse símbolo aqui que é o NQZ3.
Além disso, você está vendo ali que você vai botar a quantidade, que é 1, quando você está comprando. Quando você estiver vendendo, é menos 1, tá? E aí depois tem o multiplicador, que aí no caso é 20, né? Porque cada futuro tem o seu multiplicador, que você também encontra isso daí lá na página da CME, porque o multiplicador significa quanto que é para fazer um ponto, entendeu? Por exemplo, a gente vê ali que o valor é $5 e como precisa então 4 tickets para fazer um ponto, né? 5 vezes 4 vai dar 20, por isso que o multiplicador aqui é 20. Então, o multiplicador é sempre o mesmo número, tá? E aí, para cada contrato, tem ali direitinho essa informação que você obtém ali na página da CME. Então, para futuros, precisa saber a data que você comprou o contrato, a hora, você precisa saber também ali o instrumento que você começa ali colocando, né, o símbolo, e depois você põe a quantidade, o multiplicador e o preço. Aí, se você souber, tem ali a taxa, que é a fee, e depois a corretagem, que é a commission. Então, é bem parecido aqui, né, com as ações. A diferença aqui é que nos futuros tem o multiplicador, só isso. E sempre faz a edição naqueles 3 pontinhos ali que tá bem pra direita, tá? Aí depois você só clica no certinho confirmando e aí tá ok. Aí olha lá, teu resultado mudou de 73 negativo para 73 positivo. Agora você teve lucro. Nota que até a setinha primeiro começou como vermelha e depois ela começou como verde, mostrando que você vendeu e depois você recomprou. Mas o mais legal vem agora, gente, quando você clica nesse botão aqui do replay. Porque aí vai te dar uma sensação que você está vendo o mercado naquele momento ali. E como o TradeZilla usa o TradingView, você vai se sentir em casa, principalmente se você tem a assinatura ali do TradingView, tá? Eles não estão conectados, tá? Não é que aqui está a tua conta do TradingView, mas tem alguns indicadores aqui que você até consegue usar. E aí você até consegue ver aqui direitinho coisas bem importantes. E tudo que você precisa aqui é clicar no Play. Isso aqui é como se fosse o Bar Replay lá do TradingView, para quem conhece, tá? Só que muito melhorado, porque aqui você consegue 1 minuto. E lá no TradingView você precisa pagar o Premium para ter acesso a isso aqui. Então isso aqui é demais, gente, porque você consegue ver o que aconteceu ali. A minha análise técnica funcionou, não funcionou, o que o preço fez. E se você tem, por exemplo, uma estratégia baseada no tempo, aí fica mais fácil ainda de fazer isso aqui. E aí você consegue ver o dia inteiro, porque ele vai começar lá na meia-noite. Ou então você clica ali no verdinho, que foi quando você fez a execução ali da tua entrada, e ele vai te mostrar onde que você entrou. E aí você consegue aqui acompanhar tudo. O mais importante aqui é você colocar o stop e o target para você enxergar a tua risk reward, senão você não enxerga, tá? A segunda coisa mais importante é você colocar o setup aqui. Então, por exemplo, você coloca aqui um setup da abertura da manhã, tá? Então, você coloca, né, ali no add tag, você pode colocar, né, naquele primeiro ali onde diz setup, por exemplo, abertura da manhã. Daí você dá um enter e simplesmente todos os teus trades de abertura da manhã vão estar aqui localizados com esse setup que depois você consegue chamar. Ele não vai ser igual ao playbook, tá? Porque o playbook ele tem os teus critérios de inclusão e exclusão, porque daí você consegue ver outras coisas. Mas os dois, tipo assim, são parecidos. Você pode adicionar todos os teus trades da abertura e depois você pode separar quem que tá comprado, quem que tá vendido, qual é o que pagou mais R, entendeu? Mas se você não tem noção nem do que é o R, aí fica muito difícil você saber se a tua estratégia existe ou não. Sabe por quê? Porque trade, cara, vou dizer uma coisa, é mais difícil que medicina para você, tipo assim, fazer em termos profissional, porque a maior parte das vezes isso aqui parece pesquisa, porque você acha que você tem alguma coisa, parece que você tem um tratamento que vai curar as pessoas. Mas aí depois você vai ver, com uma análise estatística de longo prazo, que você não tinha nada e você só achou que teve. Então é muito importante você saber que o que você acha que você tem existe, porque às vezes é só uma impressão. Ah, é um negócio aqui que funcionou aleatoriamente, depois nunca mais funcionou. Ou então o negócio só funciona na terça. Ou então o negócio que funciona na terça e quarta. Ou então é um negócio que só dá certo, sei lá, sexta-feira, ou só dá certo de manhã, de tarde, não dá, entendeu? Você tem que saber a tua edge. E se você não consegue delinear a tua edge, você não consegue ir pra frente. Então, se você focar em criar um playbook onde você tenha, sei lá, um setup ou 2 setups, ou até 3, vai. Não cria muito, senão depois você vai confundir.
tá? Cria pouquinhos, tá? Sistemas, e aí depois você sai atrás, vê qual é a performance do teu sistema na terça ou na quarta, qual é a performance do teu sistema durante a notícia, né? Qual é a performance do teu sistema durante o verão americano, qual é a performance do teu sistema durante o inverno americano, qual é a performance do teu sistema no Natal, ou então feriadão, Thanksgiving, sei lá. O legal é você pegar pouco playbook, entendeu? Você pega um ou dois e aí você foca nas várias possibilidades desse playbook. Aí depois você pode mudar para uma outra estratégia, entendeu? Porque o playbook é a estratégia. Só que ele é mais que o setup, porque ele é a estratégia totalmente delimitada com critério de inclusão e exclusão. A lista daquele trade ali que você ia ver, isso aqui é maravilhoso. Não, isso aqui não dá. Eu só consigo ticar aqui uma caixinha, eu não consigo ticar as outras caixinhas, entendeu? Por exemplo, tem todo o setup lindo, mas ele precisava estar numa linha de tendência baixa, ele está em linha de tendência alta, então eu não consigo pegar esse trade. E o legal é que quando você determina o teu sistema, não importa o ativo que você vai fazer, porque você já tem o teu sistema. Então você só tem que seguir e obedecer as regras desse sistema. Você pode fazer em qualquer ativo, para daí ver a performance e ver qual é o ativo que paga mais. E o legal é que você vai estar comparando laranjas com laranjas, e não, tipo, laranja com prédio, ou sei lá o que as pessoas às vezes acham que dá para comparar e não dá, entendeu? Porque você vai estar comparando os riscos que eles vão estar uniformes para tudo, que você vai estar considerando o teu risco versus a tua recompensa, daí, né, risk-reward. Lembrando que para você descobrir a tua risk reward, você tem que colocar o teu lucro e divide pelo teu risco. Na verdade, o correto seria chamar isso daí reward to risk, né? Recompensa para o risco. Mas ninguém chama assim, né? Então fica risk reward mesmo. Porque se você parar para pensar, ao invés de você pegar 500 estratégias e ficar tentando em 600 ativos, pega um sistema, pega um playbook. E aí testa nas 500, os 500 símbolos, entendeu? É muito mais fácil, gente. Por exemplo, você está operando ações e você quer saber como é que é quando o balanço é divulgado, entendeu? Aí você pode fazer esse trade perdido aqui. E é muito legal que você não vai perder dinheiro nenhum. E você vai ter uma grande database estatística super legal construída aqui. A moral do playbook qual que é, gente? Porque você tem que ficar consistente na tua estratégia. O teu cérebro, ele vai tentar manejar o caos. Por quê? Porque o ser humano é assim desde a época lá das cavernas, entendeu? Então, quando não tinha geladeira, quando não tinha alimento, quando todo mundo era nômade, não tinha casa, não sabia o que ia comer, como que ia prover para sua família, tinha um monte de animais ali que queriam vir para cima do homem para destruir o homem. E aí, o que o cérebro faz? Ele fica querendo sempre mudar, gente, querendo sempre adaptar. Isso aí tá errado. Por isso que a gente tem tanta ojeriza para você não querer fazer sempre a mesma coisa. Mas, infelizmente ou felizmente, no trade você tem que fazer a mesma coisa. E se você não está fazendo sempre a mesma coisa, é porque você ainda não tem um sistema de trade. E você tem que pensar sobre isso. Porque se você não faz sempre as mesmas coisas, você vai ter resultados aleatórios, totalmente randômicos. Isso significa que você não tem nada, você só acha que tem porque você está olhando para o teu dinheiro, se ele está subindo ou caindo, mas isso não quer dizer nada, gente. É por isso que trade é tão difícil, as pessoas não entendem isso. Se você não entender isso que eu estou falando, você vai ficar mudando de estratégia para estratégia, pagando curso e curso e curso, e você não vai entender que não é sobre estratégia, não é sobre curso, não é nem sobre nenhum indicador, gente. É sobre você limitar as tuas perdas. E aqui, ó, o playbook é tão legal, gente, que se você quiser dividir com alguém, ó, eu tô fazendo essa estratégia, você quer me ajudar a melhorar a minha estratégia? Você pode, é só colocar o e-mail da pessoa ali e pronto. Daí ela vai ter o acesso ali e ela vai olhar a tua estratégia e vai falar, não, isso aqui você tinha que mudar, ou isso aqui você tem que melhorar, tal. Na verdade, mudou aqui, é um link agora, né? Mas se você quer dividir a tua estratégia com alguém, você só dá o link para a pessoa e aí a pessoa olha lá e vê a tua estratégia. Vou criar agora um outro playbook aqui para vocês verem como é que faz, tá? Então, vou chamar esse playbook aqui de Second Day Play, que é uma jogada aqui do segundo dia, né? Aí vou descrever aqui qualquer coisa.
sendo que o foco agora vai ser ali na minha lista, os meus critérios de entrada, meus critérios de saída, qual é a condição do mercado para o trade acontecer. E se você quiser mudar, você pode mudar aqui onde diz Market Conditions, você pode colocar Trade Conditions. Ou então critérios de trade, né, que são Trade Criteria. E eu vou colocar isso aqui na frente de todo mundo, na frente dos critérios de entrada e saída. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é definir o que é esse trade aí do segundo dia, Second Day Play. Trade Criteria ali, eu vou colocar a notícia, tá? Do calendário econômico aqui. Ou então, no caso aqui, um catalisador, tá? Que vai ter que explodir tudo, entendeu? Vai fazer um movimento bem fortão. Daí você pode colocar aqui balanço, né? Os earnings. Ou então, sei lá, trocou de CEO. Ou então, tem um monte de buyback ali que anunciou, vai recomprar as ações. Tem que ter um catalisador, um negócio muito grande acontecendo. E aqui pode ser uma notícia positiva ou negativa, por exemplo. Sei lá, teve lá o FIT mudou, né? Tipo, a ação ganhou investment grade ou perdeu, sei lá. Warren Buffett decidiu comprar Petrobras. Não sei, gente. Alguma coisa que seja ultra mega importante. Tem que ser alguma coisa que muda a expectativa da pessoa em relação a determinado instrumento. Nos índices, por exemplo, diminuiu a taxa de juros de um país. Pronto, aí, nosso Deus, fica todo mundo super empolgado. Aí se criar outro critério de trade, por exemplo, você vai entrar num negócio lá que tenha um gap absurdo. Tipo, gap para cima ou gap para baixo. E aí você pode pôr, além do gap, também tem um volume violento. Aí como é que tá aqui meus critérios de trade? Em primeiro lugar, tem que ter uma notícia, positiva ou negativa. E por que aquela notícia mexeu no mercado, né? E a outra coisa que você vai colocar ali é se teve um gap monstruoso com aumento de volume. Daí, para esse tipo de setup aqui, tem que ter gap e tem que ter uma notícia. Não adianta ser um gap do além, que não aconteceu nada e simplesmente o treco teve gap. Aí não entra aqui, tá? Porque você precisa saber por que o gap aconteceu. Então, o que está por detrás aqui da psicologia ou da sistemática aqui desse tipo de trade aqui do Second Day Play? É o seguinte, você vai ter uma ação, tá lá andando para cima e para baixo, etc. Aí vai ter a divulgação dos balanços, ali, os earnings, tá? E aí, de repente, você vai ver e a ação abriu um gapzaço de alta com um mega volumão. Daí o racional é que a ação que abriu naquele gapzaço, né, para cima, ela começa a fazer um pullback. E aí você vai ter um nível chave ali que você vai entrar nessa ação. Mas detalhe, você não vai fazer esse tipo aqui de trade naquele dia do gap. Não. É 2 dias depois, tá, gente? Por isso que é o Second Day Play. Pode até se fazer no terceiro dia, mas tem que ser depois daquela divulgação ali dos balanços. Porque a moral é assim, o mercado ele se mexe em impulso e correção. Então, se teve um gapzaço violento para cima, vai fazer pullback, porque as pessoas vão querer entrar, só que aí o negócio cai e elas são estopadas e não sabe por quê, porque tem um stop errado que não é ajustado para volatilidade. Então, você vai ter que pensar num ponto-chave que se fez um pullback, 50% do gap, por exemplo, assim, ou então 33% do gap, não, eu vou entrar aqui, porque aqui é perfeito, tá? E o mais legal disso daqui é que se você teve um impulso ali no dia do balancete e os outros dias 2, 3, até 4 dias o negócio ficar fazendo pullback, depois é que vai dar a continuidade do impulso. Então é isso que você tem que ter na cabeça, porque se o negócio veio mega para cima e depois começou a voltar, né, porque aí é o ponto que as pessoas vão ser estopadas, o dia melhor não é no dia do balanço, gente. É depois, quando a ação ali faz o pullback. E aí você pode seguir fazendo o backtest dessa estratégia que é bem fácil até. Vamos ver o exemplo da Tesla aqui, quando teve a divulgação lá do balanço da Tesla. E a Tesla que estava em 127, ela voou um dia depois ali da divulgação do balanço, quando teve os earnings, para 157. Na verdade, 126... que aí fechou, né? E aí depois teve lá a parte, né, quando abriu lá que bateu em 157.
Checa lá o volume. Olha a mega barrona que fez ali do volume, tá vendo? Como se fosse um dedo do meio apontado para cima. Aí você pode ver, né, que aquele doji ali, aquele negocinho de cruz, né, foi o dia do balanço, que o preço foi para cima, para baixo. Nossa, fechou no mesmo ponto ali da abertura. Ninguém sabia para onde ia, tá? Então, esse é o dia primeiro, dia do balanço. Aí o dia segundo subiu enlouquecidamente. E aí o que acontece? Você considera ali o terceiro dia. Olha que interessante que é o terceiro dia para fazer uma entrada na Tesla. Ou simplesmente você tem esse dia da divulgação aí do balanço, que você não faz nada, e aí quando é o segundo dia, que é a da estratégia aí do playbook, né, você vai entrar ali na abertura. A moral aqui é você ver desde ali, né, do dia, um dia antes da divulgação do balanço, quanto que subiu, quanto que foi esse impulso. E agora, quanto que o negócio vai voltar, né? Aonde que eu consigo entrar? E aí que vem o trabalho do trader, saber, né, qual é o melhor ponto para entrar nesse sentido, que não é ali no dia do balanço, mas 2, 3 ou até 4 dias depois. Aí que é legal você ter um order flow, por exemplo, features analítica, ou então você tem ali a VWAP, uma técnica legal que você consegue reproduzir, mas você tem que ter um sistema que você faça sempre a mesma coisa, que seja reprodutível, porque senão fica aleatório. Só assim que você consegue ver o que funciona e o que não funciona. E é isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado por você que assistiu esse vídeo até o fim, sabe que você é diferenciado. A maior parte das pessoas não aguenta ouvir 10 minutos de vídeo que tem um ataque. Se você tá aí persistindo, esse daí é o primeiro passo para o sucesso, você persistir. Então, vou dar 2 avisos. O primeiro, promoção da Apex. Sabe que não tem mais previsão agora de 90% de desconto, nem 80%, tá, gente? Vamos ver se talvez no Natal. Mas, por enquanto, a Apex está ali com 71% de desconto e está com 50% de resets, tá? Isso até 31 de dezembro. Além disso, a gente também tem aí coisas muito importantes que eu consegui para o canal, o TradeZilla, com 25% de desconto. Então, para ser consistente, você precisa de um diário de trade. Então, aproveite esse desconto aí do TradeZilla. Então, vou deixar o link aí na descrição para você obter. Ninguém mais vai ter 25% de desconto, porque esse desconto aí foi desconto do Black Friday. E aí eu conversei com o pessoal lá, porque eu tô traduzindo os vídeos deles ali, eles deixaram essa promoção aí só para os brasileiros, né, e com esses 25% de desconto, que é o maior desconto que eles dão em todo o ano. Então aproveite, gente. Se você é sério com trading, você tem que ter um diário de trade. E é isso, gente. Então, muito obrigada pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.